Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre realização de lucros, FIIs versus ações. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP de FIINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. E vamos lá para o nosso vídeo. Então o vídeo de hoje ele veio, né, a temática aqui veio da ideia de um investidor, uma pergunta, né? Então se você tem alguma pergunta também e fazer uma sugestão de vídeo, né, você pode fazer que a gente pode transformar a sua pergunta, a sua dúvida num vídeo, né? Então, o comentário aqui do Noelton foi sobre o vídeo que eu fiz de vender na alta, sim ou não, né? E eu falei de uma experiência que eu tive, né, com uma ação, e ele fez um comentário aqui em cima desse vídeo. Então, se você não assistiu o vídeo ainda, vale a pena assistir. E ele colocou aqui, ó, em relação a ações, eu concordo plenamente, né? Mas em relação a FIIs, eu não vejo sentido não realizar um pouco do lucro, por exemplo, quando ficar 1,5 do VP, pois é certo que em algum momento ela vai voltar a 1. Eu coloquei, sim, FIIs tem uma avaliação de patrimônio bem mais próxima da realidade, o que não é o caso das empresas, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, e sobre realização de lucros, né, sobre avaliação, esse tipo de coisa que o pessoal acaba perguntando bastante em fundos imobiliários e ações, né, as principais diferenças, o que a gente tem que levar em conta para poder fazer essa questão da realização de lucros. Então, a gente passa aqui por uma avaliação do ativo, né? As empresas, as ações das empresas, elas são bem mais complexas de você saber quanto que vale, né? Tipo assim, eu estou comprando, a ação está muito barata, está muito cara, você tem que saber, basicamente, qual que é o caixa futuro dessa empresa, quanto que ela vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quanto que ela vai faturar, quanto que vai ser o lucro dela. E de acordo com essa escalada aí, nessa subida do lucro, você vai ter uma avaliação diferente. Então, você tem o lucro futuro, você tem que projetar os lucros dos anos futuros e você tem que trazer todos esses lucros, esses fluxos de caixa para frente, né, a valor presente descontado por uma taxa de desconto, né? Então, assim que a gente faz a avaliação de ações de empresa. É bem mais complexo. E se você for olhar para o patrimônio, porque toda empresa tem um balanço patrimonial, você tem um patrimônio lá. Só que tem muita coisa lá dentro que não é bem avaliado. Então, você tem ativos que foram depreciados ao longo do tempo e que aparece lá no balanço com um valor muito menor, um lote que foi comprado há muito tempo e que já tem um monte de benfeitoria, está valendo 3, 4 vezes mais. Né? E essas coisas não são reavaliadas todo ano igual o fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário a gente consegue uma avaliação muito mais precisa. Então, as ações, o que eu comentei no vídeo, né? Não compensa às vezes você vender uma ação porque você acha que subiu um pouco, né? Porque você tem que saber realmente, né, a projeção futura, você tem que ter um monte de dados aí para você simplesmente vender uma ação achando que está ganhando, né? Porque você pode estar ganhando um pouco, né? E também está deixando de ganhar um monte, né? E nos fundos imobiliários, a gente tem classes de fundos imobiliários e cada classe é diferente um pouco, né? Então, nos FOFs, que são os fundos de fundos, você tem uma avaliação precisa do patrimônio. Ele é exatamente aquilo. Por quê? Porque o fundo de fundos, ele tem dentro dele fundo imobiliário. Então, é um fundo imobiliário que compra outro fundo imobiliário. E quanto que vale o fundo imobiliário? O preço de mercado. Então, o valor patrimonial de um FOF, ele vale exatamente. Digamos que o valor patrimonial vale 100, né, daquele FOF, e ele está 80 no mercado, ele tem 20% de desconto, né, frente àquele preço de patrimônio dele. E é o preço exato, e muda todo dia, né, de acordo com a bolsa caindo ou subindo. Então você tem uma avaliação perfeita, exata do patrimônio do FOF. No FIDCRI, você tem uma avaliação muito boa, né? São contratos de renda fixa, tem uma taxa de juros, né? Então você tem todos os quesitos ali, né, no CRI, que você faz uma precificação. Né? Tem alguns problemas ali para você fazer essa precificação? Sim. Né? Então pode estar default, pode ter um monte de coisa, né? Então não é tão perfeito quanto o FOF, né? Mas ainda assim, como são contratos de renda fixa, tem como você precificar. É muito melhor do que uma ação de uma empresa, por exemplo. E depois, né, a gente tem uma outra categoria aqui que é o FII de tijolo. Então, essa avaliação aqui, muitas vezes ela se dá por métodos diferentes. Então, eu gosto de citar o caso dos fundos imobiliários de renda urbana. Então, o fundo foi lá e comprou 20 lojas de um grupo atacadista. Né? E aí ele sai vendendo as lojas uma por uma. Ele comprou no atacado, está vendendo no varejo. Essas lojas que ele comprou, como é que você precifica? Fluxo de caixa futuro, mesma coisa das empresas, traz o valor presente, só que você tem o valor dos aluguéis mais ou menos, né? Quanto que vai reajustar ali pela inflação. Você tem mais dados do que você teria numa empresa para você trazer esses fluxos para preço presente. Aí você pega
quando você vai negociar esse imóvel, né, a pessoa que vai te comprar ele, uma loja de rua, alguma coisa assim, vai precificar pelo preço do mercado. Quanto que outras lojas de rua aqui, né, elas estão valendo? Então, você tem 2 métodos de avaliação diferentes. Um dentro da bolsa ali, que é o fluxo de caixa descontado, e outro, né, que é a avaliação por método comparativo direto de dados de mercado, né, com outros imóveis. Então, pode ter uma diferença muito grande nesse valor. E tem vários fundos imobiliários que acabam arbitrando. Você compra um imóvel mais barato e vende mais caro, você arruma um imóvel, como foi feito com um shopping, né, em Minas, que foi comprado, o shopping foi comprado, a pessoa, né, o fundo imobiliário melhorou, né, as condições daquele shopping, ele vendeu mais caro. Então você tem condição de fazer isso, né, no fio de tijolo, quando você sabe realmente, né, quanto que o preço que vale e qual que é a precificação que está sendo dada ali ao mercado. Então você pode ter uma avaliação bem diferente do real e sim, né, as pessoas conseguem arbitrar esse tipo de coisa. E só que, mesmo não sendo uma avaliação muito próxima da real, né, essa avaliação de valor patrimonial que a gente tem dentro do fundo imobiliário de tijolo, ele ainda assim é uma avaliação bem melhor do que o patrimônio das ações. O patrimônio das ações, a pessoa comprou alguma coisa, né, um computador, né, já ficou obsoleto, ou então você tem uma coisa que vale muito ali dentro e que não está avaliado dentro daquilo, né, marcas, patentes, tem diversas informações diferentes que são mais difíceis de você colocar no papel e realmente avaliar, né? Então, o fundo imobiliário é bem mais simples do que uma empresa. E com relação aqui à realização de lucros, né? Em ações, é difícil prever onde é que vai parar, até onde vai subir. Ah, comprei por 10, né, já está 20, eu vou vender. Né? Não, você não pode vender só porque ela está 20. Ela pode estar mais barata a 20 do que quando você comprou a 10. Vai depender da projeção de fluxo de caixa futuro, aquela coisa da empresa. Então, o ideal é você não interromper os juros compostos. Né? Tipo assim, eu não vou comprar ação para vender com um pouquinho de lucro daqui a pouco. Né? Você pode perder muito com isso. Em fundo imobiliário de tijolo, a avaliação também não é muito boa, né? Assim como nas empresas, ela não é muito boa, né? O VP muitas vezes não reflete o valor real. Então, você vai realizar lucro em um fundo imobiliário de tijolo porque ele já subiu. Comprou a 100, ele está 120. E o VP está escrito lá que ele está 108. Tá, mas a próxima avaliação do VP, ela pode ver essa condição de mercado que melhorou, taxa de juros está melhor, aquela coisa toda, e subir o VP. Então, na verdade, aquele VP que você está olhando ali não tem aquele desconto que você está pensando que tem. Então, isso também é difícil de fazer no fio de tijolo. Né? Agora, o comentário do nosso amigo lá, né? Em alguns fundos imobiliários, o VP foi a 1,5. E aqui, né, o que você consegue ver de forma muito mais fácil é em FIDCRI e FOF. Então, o ágil e o deságil, realmente, eles tendem a diminuir. Então, quando você tem um momento de mercado muito bom, né, você chega a 20, 30, 40, 50% de ágil num fundo de papel. Fundo de papel é dinheiro, né? Está ali dentro, são contratos, e você consegue ver, né, quanto que aquilo vale, a variação do valor patrimonial, muitas vezes está muito descasado. Né? Agora está muito abaixo, tem 20, 30% de desconto, ou seja, você está comprando cada nota aí de R$100 por 70, R$80, e tem época que está com um ágio muito grande, né? Você está pagando muito mais caro numa nota de 100, digamos assim. Então, como você tem uma avaliação muito mais precisa do patrimônio nesses casos, né, você pode sim fazer um ganho de capital com mais segurança. Então, nesses casos, né, de FIDCRI, de FOF principalmente, né, você pode sim, comprou, né, e subiu muito com relação ao VP. Você comprou no VP, subiu muito com relação ao VP, você pode sim realizar lucro, vender uma parte ali, né, problema nenhum, porque uma hora ou outra, sim, acaba voltando para o VP, ele orbita o VP. Né? E também o inverso é verdadeiro. Quando você tem um desconto muito grande frente ao VP, em FIDCRI, em FOF, você sabe, né, que ali você está comprando alguma coisa muito mais barata do que vale. E quando houver novas avaliações, vai ficar ainda mais barato pelo preço que você comprou, porque as condições de mercado, né, conforme elas vão melhorando, o valor patrimonial também vai subindo ou caindo conforme o mercado vai piorando. Então o VP ele não é fixo, né, ele vai variando ali. O VP do FOF ele varia todo dia, né, o VP de CRI, o pessoal faz a marcação ali uma vez por mês, e o VP de fundo de tijolo é só uma vez por ano. E a empresa, né, ações de empresa, normalmente, né, você não tem valor patrimonial de nenhum ativo certo em momento nenhum. Né? É muito difícil você precificar realmente o que tem ali dentro. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, falar um pouquinho dessas diferenças, né, da avaliação e de fazer ou não, né, o ganho de capital em ações e também em fundos imobiliários, e qual a diferença que você tem que considerar ao fazer isso. Né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Como é que você faz? Faz realização de lucro ou não? Né? Você deixa essas coisas para lá, você só compra? Né? Me conta aí que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.